Muito boa tarde, voltando novamente aos nossos estudos a respeito do Jesus histórico. Hoje vamos continuar falando da introdução ao Novo Testamento de Raymond Jim Brown e a abordagem dele a respeito do Jesus Seminar. E antes de mais nada, curtam, comentem aí, compartilhem para engajar o canal, justamente esse canal para facilitar o acesso às pesquisas e às obras a respeito do Jesus histórico aqui no Brasil. Lembrando que essa área de pesquisa não é somente restrita aqui no Brasil, até mesmo porque ela não é brasileira, diga-se de passagem. Vocês vão encontrar muito material mais em inglês e também em espanhol também, né? Boa parte dos livros do Joseph F. Maia estão em espanhol, os livros do Dale Ellison estão em inglês, do James Dunn também estão em inglês, alguns do James Dunn estão em espanhol também. Então, procurando a gente acha, mesmo não estando traduzido. Um outro livro que eu recomendo aqui muito, só que eu não encontrei ele em canto nenhum, e se alguém aqui que olhar esse vídeo, assim, tal, encontrar, que é o Catecismo Cristológico do Joseph Fitzmyer, pode avisar aí, porque eu tô atrás desse livro e parece que a editora Loyola não vende mais, enfim. Mas ele é muito bom. Ele anda em muita conformidade com esse. Eu também já achei o Catecismo Cristológico do Joseph Fitzmyer em espanhol, mas em português é melhor, né? Vamos lá. Muito bem. Quando a gente fala do Jesus Seminar, né? O Jesus Seminar, querendo ou não, ele tem uma grande influência aqui no Brasil, né? Diga-se de passagem. Boa parte dos pesquisadores daqui do Brasil seguem essa linha, né? André Chevitarese, a Juliana Cavalcante, a galera que segue o Chevitarese. Só que, diga-se de passagem, o Jesus Seminar não é o único porta-voz da pesquisa do Jesus histórico, né? Querendo ou não, eles são muito criticados e muitas vezes também por conta de certas suposições e certo uso exagerado de fontes que boa parte dos estudiosos contestam, né? Bora lá. O restante desse apêndice ocupa-se do último quarto do século XX, pois a data de 1980 se aproxima. Pode-se falar de duas tendências, embora a mais conservadora geralmente seja tratada mais como estudo da cristologia do que a pesquisa do Jesus histórico. A tendência de atribuir cristologia explícita ao tempo e da vida de Jesus ganhou um novo fôlego na pesquisa do final do século XX, quando mais uma vez tornou-se abalizado sustentar que Jesus, na verdade, acreditava que tinha um relacionamento singular com Deus e mostrava tal mentalidade de seu discurso e atitude. Filho do homem é um título que muitos estudiosos julgam que ele usou para si mesmo. Messias permanece um epíteto que outros podem ter usado para ele durante sua vida, quer ele tenha, quer não tenha aceitado. As descobertas de Qumran mostram que os títulos Filho de Deus e Senhor eram conhecidos nos círculos da língua semítica na Palestina durante a vida de Jesus. Ademais, a prática exegética de atribuir a introdução de certos títulos cristológicos a estado pós-Páscoa na expansão geográfica temporal é considerada agora demasiado simples. Bora lá, diz a Seminar, né? Uma tendência mais radical do estudo sobre o Jesus recebeu grande atestação, muitas vezes porque seus proponentes divulgaram resultados na mídia. O Seminar foi fundado em 1985 por Robert Funk e John Dominic Crossan como vice-presidente. É formado por 50 e 75 estudiosos que se encontram regularmente, escrevem ensaios e votam decisões acerca do Jesus histórico. Cores códigos para a votação foram ideadas para chamar a atenção. Vermelho, sem dúvida, ele disse ou algo muito parecido. Rosa, provavelmente disse algo semelhante. Cinza, as ideias são suas, ainda que não tenha dito. E preto, ele não disse, né? Esse era o tipo de julgamento do Jesus Seminar. O Jesus Seminar, ele se reunia com alguns estudiosos e julgavam aquilo que Jesus teria dito ou não dito, novamente através de conjecturas
na qual supunham, né, ser o mais certo. Enfim, é aquilo que o John Dominic Crossan, já o Raymond Brownlee fala, né, nos critérios de autenticidade, que é outro vídeo que eu já fiz. A busca exagerada pela certeza acaba distorcendo aquilo que a gente sabe a respeito de Jesus, né? Embora se sirva parcialmente de critérios desenvolvidos pelos pós-Bultmann, o Semina sobressai-se de diversas maneiras. Primeiro, tem operado em notável medida com princípios a priori, alguns dos quais refletem conceito anti-sobrenatural. Por exemplo, a ressurreição corporal não tem nenhuma probabilidade real. Então, uma das características do Jesus Semina é tratar tudo que a gente tem nos evangelhos como mítico, né? Como invenção. Mas a maioria dos historiadores não partem mais por essa premissa, né? Lá no Catecismo Cristológico do Joseph Fitzmyer, ele fala praticamente que poucos são os estudiosos que veem o Novo Testamento como totalmente lendário, né? Aí ele aqui vai falar de alguns... olha aqui, ó. De fato, embora porta-voz do Jesus Semina costumem alegar que detrações principais às suas posturas provém de fundamentalistas, em especial eu diria aqui no Brasil, as avaliações e revisões científicas das produções do Semina têm sido francamente criticadas. Por exemplo, as de estudiosos do Novo Testamento como Cooper, Haynes, Luke Timothy Johnson, Keck, John P. Meyer, entre outros. Encontra-se aí opiniões devastadoras tais como metodologicamente equivocado, nenhum avanço significativo no estudo do Jesus histórico, apenas uma mídia ondulação na pesquisa do Novo Testamento, resultados que representam o Jesus que os pesquisadores queriam encontrar, busca de um programa confessional específico e perigoso a passar uma falsa impressão. Ou seja, né, boa parte desse pessoal da galera do Jesus Semina julgam quem critica as conclusões deles de fundamentalistas, de que estão querendo levar em conta a teologia e por aí vai. Mas muitas das vezes eles são vistos como metodologicamente equivocados, né? Eles não contribuem tanto para a pesquisa do Jesus histórico como pensa-se, né? Que eles contribuem e vários outros pontos, né? Olha aqui, um dos pesquisadores que critica muito eles é o Luke Timothy Johnson em O Jesus Real, né? Esse livro ainda não foi traduzido aqui no Brasil, mas ele é muito bom, esse livro. Ele vai citar alguns pesquisadores. Aqui o John Dominic Crossan baseia sua apresentação de Jesus em fontes que, segundo ele, datam antes de 70, por exemplo, o que reconstruído, e evangelhos apócrifos, Tomé, Marcos e o primeiro evangelho de Pedro. Não há... A historicidade da narrativa da infância de Jesus é descartada por Crossan, semelhança à narrativa da vida de Moisés do século XII, depois de Cristo. Não há demônios, por conseguinte, Jesus não realizou exorcismos no sentido estrito, embora tenha libertado pessoas de compulsões consideradas possessões. Havia elementos mágicos. Uma das coisas que, por exemplo, o André Chevitarese aqui no Brasil defende é justamente isso, né? Que Jesus ele era um mágico, né? Que estava ali na bacia do Mediterrâneo. Jesus era analfabeto. Ele leva muito em consideração certos evangelhos, como o evangelho de Tomé, que dizem que é mais histórico do que os evangelhos sinóticos, uma coisa que é muito otimista até demais, né? Com relação a esses evangelhos que são claramente tardios. Um dos livros que eu recomendo para entender os apócrifos, Jesus Fabricado, do Craig Evans, que também está publicado aqui no Brasil pela... me esqueci a editora, eu acho que é Cultura Cristã. Não houve julgamento... Olha aqui, ó. A maior parte da narrativa da paixão foi criada com base nas reflexões do Antigo Testamento. Não houve julgamento judaico de Jesus. Ele foi executado pelos romanos e seu corpo provavelmente foi devorado pelos cães.
não houve ressurreição dos mortos, inevitavelmente Crossan foi acusado de devaneio que compromete sua pretensão em abordagem histórico-crítica. Olha aqui, Ben F. Maia vai falar como pesquisa sobre o Jesus histórico é inaproveitável, não é uma longa luta histórica tenha se revelado inútil. Na verdade, não há sinal algum de que tal luta tenha acontecido. A questão aqui do John Dominic Crossan, boa parte das opiniões dele não são consideradas pela maioria dos historiadores. Quer dizer, a maioria dos historiadores não abraçam certas convicções. Por exemplo, que Jesus não foi julgado nem por Caifás e nem por Pilatos. Isso daí é uma conjectura que ele defende, que a maioria dos historiadores não defendem. Por exemplo, o James Dunn lá em Jesus Recordado, Craig Evans em Últimos Dias de Jesus, Raymond Jim Brown vão considerar alta probabilidade, né, do ponto de vista histórico, de que há fatos históricos, tanto no julgamento de Caifás, né, de Jesus por Caifás, como também no julgamento por Pilatos. Também Dale Ellison considera alta probabilidade histórica. Vocês podem procurar aí os vídeos de Dale Ellison, que ele tem muitos vídeos aí que ele tem sido entrevistado pelos últimos livros que ele tem publicado, que ele fala claramente, olha, James Dunn também vai na mesma linha. Há fatos históricos, né, quase certos, né, que são altamente prováveis, que é justamente a crucificação de Jesus, sepultamento de Jesus por José de Arimateia, tumba vazia e as aparições de Jesus pós-morte. Lá em Catecismo Cristológico, uma das coisas que o Joseph F. Meyer diz que dá para se restabelecer a partir do esboço do Jesus histórico, né? É justamente isso também, que Jesus foi enterrado, crucificado no mesmo dia, depois a tumba apareceu vazia e seus discípulos disseram que ele tinha aparecido vivo, apareceu a Pedro, e toda aquela narrativa de 1 Coríntios, capítulo 15, né? Enfim, quem quiser tem o Catecismo Cristológico, está em acesso ainda em português pela Google Books, muito fragmentado, mas ainda dá para ler. Se eu não me engano, está na seção 2, né? Marcus Borg harmoniza-se diversos modos como Semna. Por exemplo, para ele, Jesus pré-Páscoa não era um Messias, Salvador divino, tampouco estava escatologicamente preocupado com o fim dos tempos. Tais opiniões tornariam Jesus irrelevante para os nossos tempos. Novamente, nessas opiniões, eles tendem a encontrar um Jesus que os especialistas querem encontrar, né? Então, é mais uma distorção do Jesus real e mais uma construção, né? Uma fabricação de Jesus do que querer encontrar realmente o Jesus real, né? Aí aqui ele tem a citação também de Ranina Mendonça, Rony Mendonça e tudo mais. Aí aqui tem se perguntado mais uma vez quando da descoberta do Jesus liberal no século XIX, se a busca não está produzindo o Jesus que os pesquisadores desejam encontrar. E é justamente isso, né? Uma das principais precauções que a pesquisa do Jesus histórico tem que tomar é de não querer fabricar o Jesus histórico, né? Porque muitas das vezes na história da pesquisa, na história da busca, o que mais aconteceu os estudiosos querem encontrar um Jesus e acabaram fabricando o próprio Jesus, né? Aquilo que o John P. Meyer e o Albert Schweitzer diz que é o reflexo do próprio pesquisador, né? E foi isso, né? Os outros vai falar mais da outra parte, né? Vai citar Ep Sanders, depois vai citar também o John P. Meyer. Aqui, no outro momento, eu falo mais aprofundado disso, né? Enfim. Aí, esses são os estudiosos do Jesus Semina, os principais, né? Quando vocês forem estudar a respeito do Jesus histórico, ver vídeos, né? Sempre tenham isso em mente. Há pesquisadores e pesquisadores, né? Nem todos os pesquisadores concordam com as conclusões do
do John Dominic Crossan, nem do Marcus Borg e, por conseguinte, do John Dominic, do Jesus Semina. Então, sempre sejam críticos, né? E sempre se abram para mais literaturas. É isso aí, obrigado. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E falou!